Olá, muito boa noite para você. Está começando mais um episódio do Câmara de Ideias, o nosso podcast. A você que já está aqui conosco no @Câmara de Manaus, continue por aqui que hoje o nosso programa está imperdível. Para você também que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara, é muito bom ter você aqui conosco e, claro, muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que ainda precisa ganhar muitas discussões e avançar também em discussões. Estou falando da neuroarquitetura. O que seria isso, Lidiane? A arquitetura como melhoria na qualidade de vida da pessoa neurodivergente. Você já parou para pensar que o ambiente pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa para essas pessoas? Sons, iluminação, cores e até mesmo a organização dos espaços pode ajudar ou dificultar essas pessoas. Mas para trazer esclarecimentos e para falar um pouco mais desse tema, nós convidamos duas arquitetas. A Maria Vitório, que já está aqui conosco. Muito boa noite. Boa noite, obrigada, Lidiane. É uma honra estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouco sobre esse tema tão importante aqui para o estado do Amazonas. Para a nossa capital, para todo mundo que está nos acompanhando, não é mesmo? E também a Cristine Frota. Bem-vinda, Cristine. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer mais sobre esse tema tão relevante. E olha, a gente já começa explicando para você e pedindo para as nossas convidadas explicarem o que é essa arquitetura sensorial, essa arquitetura voltada para as pessoas neurodivergentes. É uma arquitetura que ela tem um olhar mais voltado para o nosso comportamento, porque o ambiente, ele modula o nosso comportamento também. Ele pode tanto causar uma sensação, promover a tranquilidade, digamos assim, como ele também pode excitar. Então, o ambiente, ele influencia no nosso comportamento, no nosso humor, na qualidade do sono, conforme todas as variáveis, iluminação, como está a disposição do mobiliário e outros fatores. Claro que isso também impacta diretamente, pode impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Com certeza, Lidiane. Como a Cris mesmo falou, o ambiente modela o comportamento. Então, quando você está no ambiente, você tem todas as sensações que tem esse ambiente. Como, por exemplo, aqui é um ambiente claro, então ele já traz luz, enfim. Então, esse cuidado a gente pode levar para determinadas áreas. E é isso que a neuroarquitetura ela trabalha. E também, como um dos caminhos, é a neuroarquitetura aplicada a pessoas neurodivergentes. E aí, para vocês entenderem mais ou menos, para vocês terem mais ou menos uma noção, o que significa? Crianças, adultos, jovens com transtorno do espectro autista, vocês atuam diretamente nessa questão da neuroarquitetura para essas pessoas? Exatamente. O que a gente faz? Quando a gente é chamado para fazer uma clínica, ou uma escola, ou até um quarto de uma criança neurodivergente, o que a gente procura? A gente procura que esse ambiente seja um ambiente propício para as crianças. Porque o que a gente vê hoje, o que as pessoas acabam fazendo na arquitetura geral, moderna, né? Geral. A gente põe muitos estímulos. As cores são muito fortes. Você pode ver que qualquer pré-escola é um azul, um vermelho, um amarelo. Então, esse cuidado ao projetar espaços para crianças ou para pessoas que precisam de estímulos corretos é fundamental, é importante até para que ela tenha um melhor desenvolvimento no tratamento. Quais os principais erros no planejamento de ambientes para as pessoas neurodivergentes? Eu vou pensar até de uma forma geral, vou citar um exemplo. Um pai que chega com uma criança em casa e liga a televisão. E coloca um desenho de muito movimento, muito contraste, e espera que aquela criança se tranquilize por uma hora de um sono, por exemplo, às 8 da noite. Dificilmente isso irá acontecer. Você colocou a criança em frente de uma televisão com alto estímulo, com as cores, o som, a movimentação. Então, imagina aquilo num quarto, com os brinquedos todos bagunçados, não tem setores, para uma criança que tem alguma dificuldade de autorregulação em relação a, por exemplo,
um autista que tenha alguma observação em relação à acústica. Aí você está com volume alto, com o quarto todo desorganizado, sem um planejamento prévio, com as cores de alto contraste, com uma iluminação branca, por exemplo, 7, 8 da noite. A criança não vai, provavelmente, se tranquilizar a tempo. Então, nós pensamos e planejamos todos esses fatores antes de entregar um projeto. E só complementando o que a Cristine falou, muitas vezes você tem uma criança e você não percebe que ela não consegue se concentrar para fazer uma tarefa. Né? A gente está falando agora no ambiente casa, que é um ambiente que a gente consegue ter mais controle sobre isso. Digamos que eu tenha um filho que tem que é neurodivergente e tem algum problema em relação à concentração. Quando você, através da arquitetura, você consegue tirar esses estímulos, melhorar o ambiente, ele consegue se concentrar, consegue fazer as tarefas e a gente acaba ajudando o tratamento. Porque muitas vezes as crianças vão a alguns tratamentos nas clínicas e chegam em casa, já muda o comportamento. Já muda né? completamente. E por falta de informação, por isso eu acho muito importante esse trabalho de vocês em querer comunicar, em querer esclarecer, exatamente. Traz um pouco mais de informação e você consegue, as mães que possam estar nos assistindo, a partir daí possam entender que aquele ambiente da casa é muito importante, que aquele ambiente pode ser um auxílio no tratamento daquela criança, se for bem estimulado, né? Se for bem pensado, projetado. E aí a gente pensa assim, como você mesmo falou, lá na clínica é um comportamento, quando chega em casa e até mesmo na escola é outro. E aí a importância dos ambientes não serem só em um local específico, mas também tem aquela dúvida, né? Porque as famílias de baixa renda, como se preparar, como planejar um ambiente que seja realmente favorável. E aí a gente não fala nem só para criança, porque a gente também tem jovens, a gente também tem adulto. Não é para uma pessoa, uma faixa etária exclusiva, específica, né? Por exemplo, iluminação branca. E aí eu vou abranger as pessoas que chegam conosco, especialmente os homens, eles solicitam a luz branca. Eles falam, olha, Cristine, eu não gosto de luz amarela, que é a iluminação quente. Eu não gosto, eu só gosto da branca, eu quero que o meu quarto seja todo com uma iluminação branca. A iluminação branca, ela é contrária ao nosso funcionamento fisiológico. Porque o nosso sistema ele é tão inteligente que no decorrer do dia vai escurecendo na hora correta para nós começarmos tecnicamente a relaxar. Então, quando está escuro, tecnicamente todo mundo deveria relaxar para já se preparar para um sono, para tudo, né? Para você descansar, a hora do repouso. E a luz branca, ela é o oposto. Ela é ideal para um ambiente de trabalho, para quando você quer realmente estar desperto e não quando você quer relaxar, pro dia. Nossa, isso aí é algo... Eu gosto de luz branca. Eu não sou muito fã da luz... Gostava, verdade. Eu gostava de luz branca. Importante esclarecer. Tá vendo como a importância da arquitetura, da neuroarquitetura, de uma forma geral? Porque você acaba não sabendo... a importância de elementos que pode trazer mais tranquilidade. Você vem do trabalho, chega em casa e não sabe por que continua estressado, não consegue, às vezes você vai dormir 1h da manhã, em relação a vários estímulos que estão ali no ambiente que você não pensou para isso, ou que não foi pensado para isso. Aí o que eu queria perguntar, queria saber de vocês, esses ambientes, todo esse cuidado, ele ajuda também na rotina dessas pessoas? Completamente. Existe um termo que eu tenho uma amiga que ela é neuro e ela cita muito, a previsibilidade. Então, normalmente, neurodivergentes precisam, não são todos, mas precisam de uma certa previsibilidade para se adaptar melhor, para ter uma rotina mais tranquila. Então, até a disposição dos brinquedos, a organização do quarto, onde se você deixa um brinquedo no mesmo local, você normalmente cria aquele hábito, é melhor, é autorregulador. Então,
É isso, todos esses critérios, eles facilitam nessa autorregulação. Como que a gente pode fazer adaptações assim simples? Sim. Começando, a gente começa do básico, né? Como é que a gente pode fazer essas adaptações simples dentro de casa? Essa é uma preocupação nossa. Toda vez que a gente é chamado para dar uma entrevista ou para falar com a população de um modo geral, é deixar algumas dicas para que as pessoas possam, porque a arquitetura não é só para as pessoas... Deixar um ambiente bonito, né? Exato, não. Não é E não é estético. só para quem também tem um Condições. poder aquisitivo maior. A gente pode usar estratégias Sim. para que a gente consiga uma melhora no ambiente como um todo e de todas as classes sociais. Como a sua pergunta muito bem feita até, eu gosto muito de falar sobre isso, quando a gente pode dar algumas dicas para as pessoas que não têm toda essa informação ou toda essa disposição em valores, né? Então, assim, um ambiente que você tire os estímulos, tem muitas crianças que você pega, coloca no quarto das crianças adesivos de Homem-Aranha, enfim, isso tudo é muito estimulante, né, para as crianças. Então, um ambiente que possa, como a Cris mesmo falou, a iluminação é muito importante, você reduzir um pouco a iluminação, usar de forma correta. TV. TV, Nossa. a TV também, você, principalmente, além dos estímulos que a Cris falou, Sim. tem o barulho. Você quer almoçar, aí a criança tá todo o tempo próximos àqueles estímulos, então ela não consegue se concentrar, ou não consegue comer de acordo ou da forma correta que deveria. Isso, né, Cris, é uma das... Tem crianças que, mas não é uma crítica, tá? É uma Aham. observação, que só almoçam com tablet Com em tela, frente. né? E aí te quebra aquele momento familiar, que ele sim auxilia, tem várias pesquisas que comprovam isso, é o momento da família conversar e ter uma interação. Então há essa quebra, às vezes até atrapalha o nível do som, as outras pessoas conversarem. É autoestímulo. Então a criança vai entrar naquele universo e ela não vai interagir, e aquilo ali não vai favorecer de alguma forma. Eu não estou levantando bandeira contra a tela. Não, Eu tenho um filho e eu particularmente optei na minha casa por reduzir o uso de tela ao máximo. Ele não tem tablet, ele não usa celular, praticamente, assim, salvo raríssimas exceções. E na minha casa eu estimulo leitura, principalmente no horário da noite, porque é a hora que eu quero que ele já vá desacelerando. Já vai relaxando. Exatamente. E isso é comum para todas as pessoas. Para todas as né? pessoas, né? Você tirar as telas, a televisão, colocar os livros, previsibilidade espacial, Sim. para que as crianças tenham uma regulamentação, saibam Uma os organização. espaços. Tem muitas crianças que têm dificuldade em não saber os objetos e aquilo pode ser perigoso para ela. Então, que você possa colocar, não comprar objetos que tenham cantos. Pensem nesses ambientes de uma forma e saber que as pessoas que estão naquele ambiente vão precisar passar por reparos, né? Sim. Querendo ou não, por adaptações. Uma das coisas que vocês falaram também foi sobre as cores. E uma das coisas que a gente vê muito é essa questão das Alto cores contraste. primárias, né? Exatamente. Cores fortes. Tem Sim. gente que gosta daquela parede azul, bem forte, ou um roxo, ou um vermelho, e às vezes até o preto. E aí a gente traz para o ambiente escolar. Como é que a escola ela também pode se preparar e se adaptar para esse tipo de criança, né? Não é especificando, mas para crianças neurodivergentes, porque assim, a escola acaba sendo também um desafio para elas. Com certeza, a escola é um dos grandes desafios. A gente tem feito escolas e nossas primeiras reuniões, geralmente, é exatamente sobre isso. Você percebe que quando a criança é bebê, os tons são pastéis, né? Sim. Aí você vai crescendo, a criança vai crescendo e entra essas cores primárias que são fortes. Então, a gente... Alto contraste. o alto contraste, isso mesmo. Então, o que a gente busca? Primeiro, informar e isso já está mudando, né? Porque o ambiente precisa ser para todos. Sim. Eu acho que essa é a nossa maior bandeira, né? Por exemplo, a escola,
ela naturalmente tem muitos barulhos, estímulos sonoros. Ninguém vai conseguir reduzir isso a zero, impossível. Mas eu sou muito favorável a ter um ambiente que nós chamamos de mais autorregulador. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada criança que ela tem dificuldade com esses ruídos excessivos. Se a escola tiver um ambiente um pouquinho mais tranquilo, com as cores que nós chamamos até na neuroarquitetura, às vezes eles colocam nos quartos umas cabanas, aquelas cabanas, e tem um esconderijozinho ali mais calmo, com a iluminação mais tranquila, um espaço, pode ser externo, perto das plantas, mas assim, um pouco mais tranquilo, com uma iluminação ok, com baixo estímulo sonoro, digamos. Ela vai se autorregular melhor. A música, ela é extremamente importante. Então, tem escolas que não tem mais aquela campainha tradicional do que era na minha época. Na escola da minha filha, é música. É música baixa, às vezes é música clássica, que a música clássica Sim. é comprovadamente favorável a todas as pessoas. E é exatamente isso. Começa às 7 da manhã, quando eu deixo na escola. E aí, quando dá 7 horas, começa com uma música clássica. Sim. Aí depois vem uma música mais calma, mas também instrumental. Sim. É excelente, isso, perfeito, né? Interessante, né? Exatamente. A gente nunca para pensar que isso Não. aí já está influenciando, né? Sim. É algo tão comum que passa tão despercebido. E a setorização também dos espaços, né? A criança precisa muito Uma organização. dessa previsibilidade e tem muitas crianças que têm hiperfoco. Então, nessas escolas, tem crianças que têm hiperfoco em letras. Aí as escolas têm sempre os murais com muitas informações. Contraste, Exatamente, com muita textura. Então, é esse cuidado. Você coloca uma sala, o que a gente está fazendo? Coloca uma sala de estímulos, porque aquela criança que não tem... tem crianças que têm sensibilidade à areia, a texturas. Sensorial. Sensorial. Então, o que a gente faz? Cria algumas salas que ela possa ter contato, né? Mas de uma forma que ela consiga, que não seja constante. Eu vou te dar um exemplo. Tem crianças que têm sensibilidade à grama, areia. Então, que tenha um lugar reservado para isso, para que ela possa ter acesso, mas com cuidado, que não seja o parquinho todo com areia, senão ela jamais vai brincar naquele parquinho. E o que muitas vezes parece que a criança não quer. O que a gente percebe quando a gente conversa? Olha, tem crianças que não querem brincar no parquinho. Não é isso. Quando a gente vai estudar a fundo, a criança tem hipersensibilidade. Sensorial alguma coisa. Exato. E não vai funcionar, e vai dar problema. Ela vai se desregular, né? E aí começa a gerar outros E o que a gente acha? A gente acha que o problema é a criança. E é aí, o ambiente. E aí esse ambiente é um ambiente que ela não vai querer frequentar. Não. Que ela sempre vai querer manter distância. E era isso que eu ia perguntar. E a gente vem para as partes, para uma praça, para um museu, um shopping. Exatamente. Esses locais também precisam criar um ambiente que Sim. seja favorável. Acolhedor. Já que ele é inclusivo, então ele tem que se atentar às diferenças. As pessoas são diferentes. Eles têm sensibilidades e restrições diferentes, né? Até a arquitetura das cidades Sim. pode ser um fator que vai influenciar de uma maneira não positiva? Com certeza. Nós somos, além de arquitetas, nós somos arquitetas urbanistas. Então, esse tema, ele é muito importante. A neuroarquitetura, ela vem de 2003, é muito recente. As normas que a gente tem é para acessibilidade, ou seja, ela é limitada ainda. Por isso a importância, né, de leis, se discutir, né? importância dessas Desse olhar, né? desse olhar, porque desses espaços públicos, muitas vezes quando essas mães estão com essas crianças, elas ficam perdidas. Sim. Limitando as crianças à casa, porque Sim. não tem um ambiente que acolha de uma Sim, forma geral. favorável, né? Porque se pra gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses. Eu estava grávida há 1 ano e 9 meses atrás. A gente sabe que a mulher, quando está grávida, cansa, precisa ir ao banheiro, enfim. Quando a gente está nesses supermercados, a gente fica perdido. Porque se a gente está sozinha, tem as compras e a gente fica perdido.
Tem um supermercado em Manaus que é mais, diz que Mas, inclusive, é mais inclusive, é terapia, né? Diz assim que é supermercado terapia. Sim. Mas que muitas vezes a gente tem que deixar as compras e deixar porque precisa de... A mulher quando está grávida precisa ir ao banheiro Mais ou sentar frequência, né? e você acaba perdido ali. Imagina pra gente que é uma limitação. A gente fica grávida 9 meses. E a criança, quando tem alguma sensibilidade, é a vida inteira. é a vida inteira. Então, eu, quando estava grávida, eu ficava pensando, eu não vou a determinado lugar porque é difícil para mim. Eu não tenho onde sentar. Imagina, e é limitado, são Não 9 tem meses. um elevador, são Exato. escadas. Sim. Então, veja a importância, a gente está falando de um tema específico, Sim. mas se você for olhar, ele abrange muito mais a população de uma mundo, forma geral. Então, veja a importância da neuroarquitetura como um todo, não só para os neurodivergentes, mas de uma forma geral. Precisa de espaços de refúgios, na verdade. Né? Exatamente. É o que mais nós fazemos nós estamos estudando mais a fundo sobre o tema, e esses espaços estratégicos, eles podem ser usados de uma forma favorável, tanto em shoppings como em escolas, e assim, ao meu ver, deveria ser quase que obrigatório, porque ele é autorregulador, então ele vai tranquilizar, então ele vai ser uma ferramenta favorável tanto aos pais, por exemplo, como à escola. É você se adaptar, né, às características de uma forma geral, e não partir do princípio que todo mundo tem uma tolerância ok a alto contraste e a ruído, por exemplo. E a gente vê também nessa questão dos elementos naturais também, né? Que fazem toda a diferença. E eu fico imaginando uma mãe que luta sozinha, né? Exatamente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de um ambiente, porque na escola o filho pode se comportar de uma maneira muito boa. E chega em casa, pode ter um refúgio. Mas e aí, quando a mãe quer levar esse filho para uma praça, para um passeio, para um museu, e não dá certo, né? Por isso que eu falo, é importante que a gente aprenda, que a gente entenda e que a gente esclareça, porque é algo que não foge da nossa realidade, está cada vez mais presente. Sim, com certeza. E aí entra o trabalho de vocês. E o que a gente vê é que essas crianças acabam sendo excluídas, e aí, como consequência, as mães, né? Como você mesmo citou, há muitas mães que são mães e pais, né? As famílias, enfim, ela acaba levando a casa, o trabalho, e ainda tem a criança ali que, de repente, está precisando de um auxílio, e ela não consegue levar no aniversário porque os estímulos são muito fortes. Ela não consegue levar numa praça, porque não está adequado de uma forma para todos, inclusiva, né? Ela não está inclusiva. É porque a gente olha para a arquitetura, para os lugares, mais pela forma do que pela função, assim, de uma forma geral. Pela estética, né? Sim. Pela estética. Por exemplo, como se você fizer um projeto, você vai pensar no belo, no que você viu na revista. No moderno, né? O que é o último. Sim. O que está ali sendo sensação, últimos lançamentos, o que tem numa casa, tipo, algum estilo europeu, alguma outra coisa, né? É exatamente a tendência. Mas, assim, quais são os elementos que podem ajudar dentro de uma casa? De uma forma simples. Quero melhorar, quero ajustar, tenho uma criança neurodivergente, o que eu posso fazer de imediato? As cores, eu acho que a gente podia dar atenção às cores da casa. Comprar umas caixas que em qualquer loja tem, no centro da cidade tem várias, que são caixas ou cestos que você consegue setorizar os brinquedos. E aí você não pode entregar todos os brinquedos para uma criança ao mesmo tempo. Ela vai ficar perdida, ela não sabe nem com que, são muitos estímulos, né? Com que brincar. Então você vai entregando aos poucos, então você organiza aquilo, né? Tem crianças que, por exemplo, são não verbais, a gente acabou não falando sobre isso, mas tem crianças não verbais. Você pode fazer para ajudá-las, colocar figuras, por exemplo, tem que escovar o dente, tomar banho. Você cria um mapinha, né? Uma criança tomando banho, escovando o dente, ela aponta e você aponta e ela já sabe que tem que ir para aquele lugar. E ela pede, é uma forma dela pedir. Se comunicar, né? Você sabe que a criança gosta de determinado brinquedo, você coloca um pouquinho mais alto para que ela possa te chamar e
e pedir o brinquedo, enfim. Tem estratégias que a gente pode fazer, que qualquer pessoa pode fazer, nesse caso, para ajudar a criança. Cortinas e tapetes podem ajudar nessa regulação sensorial? Sim, porque em relação ao ruído. Então, até uma estante com livros, ela diminui o ruído dentro daquele quarto. A cortina também, o tapete também reduz. Tudo eles ajudam, né, auxiliam a reduzir. Para quem tem família em casas pequenas e com muitos moradores, quais são as principais orientações para adaptar esse espaço? Porque às vezes acontece, né? São muitas pessoas dentro de uma casa pequena. Eu acho que o que seria interessantíssimo seria que todos naquela casa entendessem a importância de ter um ambiente seguro para as crianças e, de uma forma geral, saber que os estímulos e o excesso de estímulo desregula totalmente a criança. Então, evitar essa televisão alto demais, evitar certos horários, como a Cris mesmo falou, quando estiver mais para a parte da noite, você ir diminuindo as luzes para que a criança entenda que está na hora de dormir. Você evitar barulhos. Eu sei que o que pode fazer em relação a área espacial mesmo, ter objetos que não sejam pontiagudos para que a criança não se machuque, porque ela não tem noção espacial. Então, a família pode ajudar muito nisso. A família pode se unir e pensar de uma forma coletiva, né? Para diminuir esses estímulos e tentar entender que a casa é um ambiente complementar à escola, é um ambiente complementar às terapias, porque muitas vezes aquela criança vai a uma terapia ocupacional, vai a um fonoaudiólogo, mas chega em casa, o ambiente está totalmente regulado. E às vezes também é o oposto. Dentro de casa a criança se comporta de uma maneira, mas lá na sala de aula... Veja como a importância de um ambiente linear. Sim. A importância de você ouvir a escola te ouvir, o neuro, estar perto da mãe para saber, porque o que a gente percebe é que muitas vezes as mães, quando chegam para a gente, falam assim, minha filha não quer brincar, a minha filha não gosta disso. Mas quando a gente estuda um pouquinho, a gente percebe que realmente são os espaços, são os estímulos, ou a falta deles, né? Sim. Eu me lembrei, nós tivemos uma reunião com a neurologista, justamente sobre essa medicina um pouco mais integrativa também nessa área. Que ela disse que o tratamento não é só vir na minha consulta de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, ela é infantil, neuropediatra. Então, ela disse, não adianta eu só passar aqui um tratamento, ele tem que ser contínuo. Então, vocês precisam também atuar na casa, na residência, e nós até estamos conversando sobre isso, sobre uma espécie de consultoria, e depois voltar para o que ela recomendar, fono, enfim, qual foi o tratamento adequado, para ser uma medicina mais integrativa. Então, é um sistema todo. Ela visita as escolas, então precisa ser, o total precisa ser visto, né, e observado com cuidado. Não é só a medicação, não é só a consulta ao médico, né? O que vocês acreditam que ainda precisa ser feito e melhorado? Eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, porque eu acho que que eu acredito é essa parte da educação. Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, trazendo informação para a população, para que não seja específico de um público, certo? Que está procurando por isso. Porque, como te falei, a neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura, ela é de 2003, né? Os estudos iniciaram. Então, imagina, ela é relativamente nova. E a população precisa saber dessa informação, as escolas precisam se adaptar, as escolas públicas, as escolas privadas, para que não seja... Porque tem muitas escolas que estão se adaptando, então eu acho que isso precisa ser de uma forma comum a todos. Não para um público específico. Não para um público específico. Então, a informação para as pessoas, até que possa mudar essa realidade, acho importante. Porque eu acredito que muita coisa que pode ser resolvida facilmente não é pela falta da informação mesmo. Não é pelo custo.
não pelo custo, porque são adaptações. A iluminação, por exemplo, é uma solução simples de se adequar, optar pela luz quente, por exemplo, naquele horário, né? Então, uma solução fácil. A organização dos cômodos também é uma solução fácil e mais acessível. As cores, né? Sim. Nas escolas, se você vai pintar das cores primárias, por que não umas cores pastéis? Porque atende toda a população. Sim. E De não uma vai forma- ficar feio. E vai ficar ótimo. Veja que os quartos das crianças, bebês, elas são Sim, no são suaves. pastel, né? Suave. Exatamente. Para as famílias que nos assistem, para as mães, para os pais responsáveis que nos assistem, qual o primeiro passo? Observar o contexto geral. Eu já presenciei algumas cenas de algumas crianças que estavam numa situação um pouco mais complicada, num momento de desregulação, digamos assim, e eu olhei ao redor. Então, você tem que entender, claro, eu não sou médica, mas você tem que entender num contexto geral o que possivelmente está favorecendo aquele descontrole. Quais são as favoráveis, as variáveis ao seu redor que podem estar favorecendo aquele comportamento. Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo, e é um hábito meu e da Maria Vitória, música clássica, porque aquilo me tranquiliza. E eu, há muito tempo atrás, só ouvia tendências, digamos assim, sendo sincera. Hoje em dia eu já sei que quando eu quero me concentrar melhor, ou para produzir ou para trabalho, eu tenho que ouvir determinado tipo de música. E quando eu quero, quando eu tenho um compromisso à noite, eu vou sair, eu vou ouvir outro tipo de música. Então, é da mesma forma com as crianças e de forma geral. É se conectar da melhor maneira. Sim, né? isso. Complementando o que a Cris falou, eu acho que é exatamente isso. Você olhar para a criança. Você Sim. ter o olhar, ou para a criança, ou para o adolescente, o porquê dele não querer isso. Ou para o adulto. Né? Também, Ou para o sim. adulto, desculpa. Porque muitas vezes a gente acha que é frescura. Ah, aquela criança não quer isso. Ah, a criança não gosta disso. É antissocial. Isso. Aí você, como adulto, que já está cansado do trabalho que você faz, você acaba Chega em segregando e tirando. Aí ele não vai pro parquinho, tá bom, então deixa ele na televisão. Piora o estímulo, porque essa criança vai ficar mais agitada. Mais irritada. E aí não vai se concentrar. Aí é chamado, na minha época era chamado burro, né? Assim, aquela criança. Começa não a é. rotular, né? Começa a rotular, mas não é. É porque a criança, como ela é mais sensível, ela precisa ter mais cuidado com ela. E a gente já teve experiências, né, Cris? O qual a gente tem algumas crianças que a gente fez alguns ajustes e a criança melhora muito. deu um salto enorme, Sim. né? Em casa, ela tinha dificuldade, né, para dormir, aí você começa a colocar os estímulos corretos, ou tirar alguns estímulos, como a Cris mesmo falou, depois das 18 horas você vai diminuindo a luz, você vai diminuindo o barulho, sim. Você coloca uma música clássica, você lê para o seu livro, ou lê para o seu filho, enfim, vai colocando coisas que façam com que ele possa tranquilizá-lo e ter uma melhora significativa. E a mudança vai ser em tudo, né? Vai ser mais sociável, na alimentação. E eu vou te falar, até familiar. Sim. Acaba que a transformação é familiar. Olha que importante, muito interessante. Porque a mãe acaba ficando estressada com também. toda certeza. Né? Não, dia a dia, e né? é um efeito dominó, como chamam, né? Eu tô muito cansada, eu não quero. Tem até uma cliente nossa assim. E aí ela entrega o celular. Uma válvula de escape. É uma válvula de escape para ela e para a criança. Aí entrega para a criança o celular. A criança fica mais irritada. Aí no dia seguinte volta da escola. Olha, ele chegou mais agressivo, ele chegou irritado, ele chegou... Não consegue Mas se tá, concentrar, as notas Exatamente. estão baixas. Sim. O que ele está assistindo? A primeira pergunta. É algum desenho de luta? É um estímulo a isso? É muito rápido? Então, assim, essa criança não vai se tranquilizar. Ela está sendo estimulada a isso, na verdade, né? O contrário. Exatamente. Olha, gente, eu conversei com as arquitetas Maria Vitório e Cristine Frota. Que assunto importante, que tema interessante e principalmente esclarecedor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Câmara de Ideias. Muito obrigada, Lidiane. Nós que agradecemos. Nós é que Ficamos agradecemos honradas com o imensamente, convite. sim. E estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Se tiver alguém que precise tirar alguma dúvida, você pode nos Entrar em passar. contato, sim, que
E a gente pode resolver. O maior prazer e satisfação para tentar solucionar de uma maneira mais ampla, né? E principalmente esclarecedora, né? Algo que a gente acha que vir com um profissional de arquitetura é só para melhorar, deixar um ambiente muito mais bonito, muito mais aconchegante, e vai muito além disso. Vai da questão de equilíbrio, de bem-estar, de um dia de uma vida mais útil e saudável. Para você que nos acompanhou aí na sua casa, eu faço aquele convite. Se você gostou desse tema, compartilhe com alguém que com certeza também precisa ouvir e assistir. A você, muito obrigada pela companhia. A gente te espera no próximo episódio, quarta-feira, 19h, na tela da sua TV Câmara, no @Câmara de Manaus, e na quinta-feira na sua Rádio Câmara, a frequência 105,5, a Rádio do Povo Manauara. Boa noite para você e até o próximo episódio.